Tem um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é um texto muito conhecido, e eu nunca vi alguém explicar corretamente esse texto aqui. Esse texto é muito mal interpretado, ou por falta de conhecimento, ou por examinar as Escrituras com muito critério. O texto é esse: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Eu vejo os pregadores falar sobre esse texto, que é para nós isso aqui. Esse texto está falando de Adão e Eva. Não é verdade. Esse texto não está falando de Adão e Eva. Esse texto aqui, ele está falando do outro Adão, que a palavra de Deus chama de segundo Adão. O segundo Adão está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45, que diz assim: Assim também está escrito, o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, se a palavra de Deus aqui em Coríntios está falando de dois Adão, se lá em Gênesis está falando de Adão, será que não teria que ter os dois Adões lá no começo? Com toda certeza, sim. Mas vamos ver como ele fala do Adão carnal. O Adão carnal é muito claro, fala no versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus fez o Adão carnal, o qual nós trouxemos a imagem dele, ele foi bem claro, vamos fazer o homem à nossa imagem. Vamos fazer macho e fêmea. Mas lá no versículo 26 não fala de macho e fêmea. Vocês estão entendendo? Já está falando de um Adão. Então, esse primeiro Adão do versículo 26, ele está no segundo Adão do capítulo 15, versículo 45. E aí no 46 vai explicando. Não veio primeiro o espiritual, quer dizer, o primeiro que está lá no Gênesis, no versículo 26, não veio o primeiro, entendeu? Quem veio primeiro é o que está no versículo 27. Mas o natural e depois o espiritual. Só que a linguagem bíblica de Deus, ela não está presa ao tempo, ela não está presa à cronologia. Por isso que o próprio Jesus Cristo diz, no rolo do livro está escrito sobre mim. Cabe a nós descobrir. Então ele está ali no versículo 26 do capítulo 1. E aqui, versículo 47 de Coríntios. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, meus amigos, meus irmãos, esse segundo homem é esse que eu li aqui no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 fala, e façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem não fala semelhança. E nós temos que ter a imagem do segundo Adão. Só vamos ter a imagem do segundo Adão quando nós entramos no texto de João, que Jesus disse assim, capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Então, no versículo 49 do capítulo 15 de 1 Coríntios, está dizendo assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Vocês entenderam agora? Então, espero que tenha podido esclarecido esse texto, que é muito mal interpretado. Olha, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Não, nós só nos tornamos a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo, que é Deus, quando nós nos convertemos depois de um tempo. Mas todos nós nascemos com a imagem do carnal, todo ser humano. Depois ele vai decidir, eu decido, se eu vou trazer a imagem do celestial. Que Deus possa te abençoar e
possa ter aberto a sua mente para as coisas de Deus.